O Oeste com Elas recebe agora o advogado doutor Andrei Castro, acadêmico de Direito e atuante na fiscalização do uso do dinheiro público na Bahia. Doutor, bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas, obrigada pela conversa aqui nessa manhã. Bom dia, Adriana, bom dia, Paula, Marina, Juliana. E é isso, vamos nessa. Vamos nessa. Doutor, o senhor tem acompanhado de perto os desdobramentos do caso Master aí no estado, na Bahia, como tem visto agora essas atualizações envolvendo o senador Jacques Wagner, o que o senhor sabe que poderia nos contar uma breve atualização nesse momento exato em que estamos, dessa bola de neve que não para de crescer dentro desse caso, hein? Explodir. Quando eu comecei a investigar esse caso, eu já achava isso tudo muito estranho. Já era muito complicado você custar acreditar que o PT da Bahia, que foi o responsável por poder articular toda essa questão do Banco Master, junto ao Augusto Lima, que eles não tivessem absolutamente nenhum envolvimento com isso. E já se acreditava antes, né, que houve um favorecimento por conta justamente do que vocês citaram, desse decreto de Rui Costa. Começou lá atrás, né, em 2018, quando o Jacques Wagner, ele era inclusive secretário de Desenvolvimento Econômico, e ele que ajudou nessa articulação para poder fazer a reforma administrativa que ia pegar a cesta do povo, que é uma teoria linda, né? Eles são sempre assim, eles criam teorias maravilhosas, que era um mercado para poder ajudar ali a alimentar o servidor público por um valor mais em conta. E aí, disso, teve a privatização, que inclusive é outro ponto que estranha a gente, né? O PT fazendo uma privatização. E aí cria-se o Crédito Sexta, que é um cartão de crédito consignado. Ou seja, olha o truque financeiro. Até aí já é muito estranho. Você cria um cartão de crédito que é consignado, ou seja, ele sequestra o valor direto da conta do servidor. O servidor não sabe que isso está acontecendo, porque quem contratou o cartão ali acha que é um cartão de crédito comum, e ali você acaba ficando, né, com juros abusivos direto na sua folha, ou seja, antes mesmo do salário cair na conta, você já recebe aquele desconto absurdo. Então, desde essa época, a gente já estranha muito essa situação, e seu sucessor, Rui Costa, ele piora as coisas, porque ele pega essas pessoas, depois inclusive de ter denúncias de pessoas que estavam recebendo, como vocês falaram aí já também, cartões sem serem solicitados. Algumas pessoas denunciaram compras também desses cartões que não foram solicitados, ou seja, você não pediu o cartão chega na sua casa e você começa a receber descontos como se você estivesse usando esse cartão. E aí vem Rui Costa, que deveria, naquele momento, né, com atitude de responsabilidade com as contas públicas e com os servidores, os trabalhadores que eles tanto dizem que defendem, ele deveria pegar aquilo ali e fazer uma auditoria. O que é que ele fez? Um decreto prendendo esses servidores dentro ali do cartão do Crédito Sexta, ou seja, uma prática que é completamente comum. Todos os bancos permitem que você, caso queira, por qualquer motivo, seja porque você está discordando dos juros, seja porque você ache as condições de outro banco melhor, que você faça a sua portabilidade do seu consignado. Então, eles pegam a dívida e falam, não, agora vocês só podem ficar, né, com o Banco Master, que na época era o tal do Banco Máxima. E já era tudo muito estranho, porque desde o início, Jacques Wagner, ele sempre muda o discurso. No início, eles falavam que não tinham nenhuma relação com Daniel Vorcaro. Absolutamente nenhuma. Depois, com a pressão, com as coisas começando a aparecer, naquela época lá, que estava descobrindo, que denunciaram ele pela indicação de Guido Mantega, pela indicação de Ricardo Lewandowski para fazer aquela famosa assessoria ali de milhões. Quando aconteceu isso, aí ele falou, não, a gente não tem relação com o Daniel Vorcaro, mas a gente conhece Guga Lima, mas é uma relação muito distante. A gente não tem uma relação próxima, é institucional. Aí veja só, que relação institucional é essa que agora o senador declara publicamente, sem nenhuma vergonha, de que ele solicitou para esse empresário que adquirisse um apartamento para ele, para dar para a filha dele. Então, peraí, calma. A relação não era próxima, era uma relação institucional e agora é uma relação pessoal. Então, Wagner ele só se embolou em todo esse meio de campo aí, enquanto as informações vão aparecendo. Então, tudo leva a crer que há uma culpa aí, né? Claro, a Polícia Federal está investigando e são eles que vão apontar, junto com o ministro André Mendonça, que está fazendo um excelentíssimo trabalho à frente dessa relatoria, mas assim, que tipo de relação institucional é essa? Onde o empresário, ele compra um apartamento para você, para depois você pagar o apartamento para o empresário? Então isso é muito estranho. E tem um detalhe que as pessoas estão acabando
esquecendo de falar, vocês foram as primeiras que eu ouvi falar sobre isso, que é muito importante, que é qual a responsabilidade de Rui Costa desse caso. Ele era o governador. Esse contrato que está sendo investigado em relação à nora de Jacques Wagner, que inclusive eu achei incrível, né? Uma dona de floricultura tem toda a capacidade técnica para supostamente estar ali gerindo uma empresa de tecnologia, recebendo milhões. Mas enfim, voltando, Rui Costa, qual a responsabilidade de Rui Costa sobre isso? Ele que era governador da época que esse contrato foi assinado. Ele que fez o decreto que prendeu os servidores dentro do Credit Sexta, do consignado aí do Banco Master. Então, é tudo muito estranho. A gente espera que as investigações avancem e eu tenho certeza que muito mais gente do PT vai cair. Doutor Andrei, obrigada pela sua presença. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nisso, mas talvez você possa nos ajudar aqui. Porque essa história toda, com a CPI do INSS, começou a se desvendar ali também possíveis fraudes exatamente no consignado. Né? E é aí que se chegou ao Banco Master, e aí começa tudo isso que o senhor trouxe tão bem, né? A gente está falando de juros abusivos e tem muita gente que fala que não contratou aquele serviço. A gente vai falar de um outro escândalo que caiu agora no Distrito Federal, mas que é muito parecido, né? Tem ali juros que parecem como taxas, muitas vezes as pessoas são completamente enganadas, juros exorbitantes. Tem relatos, a gente viu ali durante a CPI, de juros de mais de 10% ao mês, né? Pessoas pagando ali sem saber. E a gente viu aí, então, toda ali na decisão do André Mendonça, tá claro ali, todo arrazoado, né? Em relação ao Jacques Wagner. Mas também me chamou essa atenção. Por que Rui Costa ainda não? Né? Porque quando a gente olha toda essa relação, foi super importante. Por exemplo, esse decreto é um que precisa ser investigado. Como assim proibir uma competição, proibir uma portabilidade, né? Algo que, sem dúvida alguma, favoreceu demais o Banco Master naquela época. Então, eu queria que você nos ajudasse nesse sentido, assim. Será que é só uma questão de tempo até Rui Costa também começar uma investigação? Como que o senhor avalia isso? Não, com certeza. E eu vou trazer até mais um personagem aqui que é muito importante que as pessoas prestem atenção, porque se a gente analisar hoje a cúpula do PT na Bahia, nós temos Jacques Wagner, temos o Rui Costa, né, o ex-governador e ex-ministro Rui Costa, temos Otto Alencar, que é um dos maiores caciques políticos aqui do nosso estado, e temos o governador Jerônimo Rodrigues, que está tentando ir para a sua reeleição, que também tem um fato importante sobre ele, tá? E todos esses personagens, de alguma forma, tem envolvimento com a situação do Banco Master. Eu vou explicar aqui agora para vocês. Primeiro, essa questão de Rui Costa, né? É como eu falei, estranho demais que o governador, mediante muitas denúncias, mediante toda essa crise, ele pega e faça um decreto que prende as pessoas dentro dos consignados. Outra coisa, os prefeitos do PT na época, todos fizeram uma grande campanha em suas cidades. A gente tem exemplos aí como a ex-prefeita Moema Gramacho, de Lauro de Freitas, e o prefeito de Alagoinhas, eles fizeram grandes campanhas em suas cidades, né, fazendo como se, divulgando como se fosse um produto milagroso, como se fosse ajudar a vida do servidor. Aí o Rui vai e faz isso. Outra coisa importante, mas só para terminar, o Rui, eu também acho que é questão de tempo para que apareça alguma coisa. É a sensação que eu tenho, porque, primeiro, né, toda essa movimentação do presidente Lula para poder fazer uma suposta blindagem ao PT da Bahia. Vamos lembrar que eles colocaram lá como, né, no lugar de Lewandowski, Wellington César Lima, que é um conhecidíssimo do PT da Bahia, né, estudou na UFBA, foi formado aqui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Além disso, fez parte aí do governo de Jacques Wagner, é conhecidíssimo dentro do PT da Bahia, tem uma moral gigantesca e agora está lá comandando, né, o ministério responsável justamente por comandar a Polícia Federal. Então, isso aí já causa mais um estranhamento, né? E Rui Costa também, além de todo o envolvimento dele, ele faz o seu sucessor, que é o Jerônimo Rodrigues, e mesmo depois disso tudo aqui que a gente está falando, anos depois, o Jerônimo, mesmo com o escândalo do Master, o Jerônimo ele pega ali e ele continua atendendo o grupo que adquiriu o Credit Sexta. Ou seja, eles veem que um produto está ali causando problemas para os servidores, para o Estado, que há ali supostas práticas de corrupção, de enriquecimento ilícito, mas eles mesmo assim pegam ali o próximo grupo, pegam o produto, né, podre,
que passou para outro grupo e pega esse grupo e continua com contratos com essas pessoas. Foram feitos repasses também do governo da Bahia, repasses de milhões para o Banco Master, repasses para a instituição que André Mendonça citou na decisão dele, lá no Instituto Terra Firme. E aí o governador fala assim, não, mas a gente não fez repasse para o Banco Master, é uma manobra argumentativa, porque, mas vocês fizeram repasse para a instituição, que logo depois fez um repasse de um valor quase 100% do valor para o Banco Master. Então tá no mesmo de fazer o repasse direto para o Banco Master. E para finalizar aqui, que tá passando despercebido, tem Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, que na época disso tudo, dessa estruturação, veja que estranho, não tô dizendo que teve nenhuma ilegalidade, mas olha que estranho, ele pega o filho dele, que hoje foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ou seja, a pessoa que investiga tudo isso aqui que a gente está falando, mas isso é um fato agora. Antes, o filho dele foi indicado para a Dizem-Bahia. André, o que é a Dizem-Bahia? É o órgão de fomento que injeta dinheiro justamente nessas empresas que os servidores consumiam. Ou seja, Lima estava de um lado, controlando o consumo ali do servidor, né? Controlando os consignados, tendo todas as benesses disso, e do outro lado estava o filho de Otto Alencar injetando dinheiro nessas empresas, injetando dinheiro em empresas como Cesta do Povo, nos mercados onde esses servidores consumiam. Então é muito estranho isso. A Polícia Federal precisa ir para cima e precisa investigar essa situação, porque a cúpula praticamente inteira do PT da Bahia tem algum envolvimento, passa por algum momento do histórico do caso do Banco Master. Doutor André, muito obrigada pela entrevista. Doutor, e agora? Como é que está a situação desses funcionários públicos que foram prejudicados por conta do Crédito Sexta? O Crédito Sexta ainda está ativo? Eles conseguem reverter de alguma forma essas leis que o Rui Costa passou, como, por exemplo, impedir que fosse transferida a dívida para outro banco com menores juros? Como é que está a situação diante desse escândalo que veio à tona agora? Não, a situação está um caos, está um absurdo, porque os servidores, são vários problemas dentro dessa questão do Crédito Sexta para o servidor. Primeiro, que ele não tem acesso a quantas parcelas dessa dívida que foi criada por causa desse cartão, ele simplesmente não tem acesso, ele não tem como saber quantas parcelas tem, quantas parcelas faltam. Então desconta do contra-cheque e ele não sabe quando é que vai acabar essa dívida, quando é que ele vai conseguir quitar. Depois tem a questão dos juros, que são juros abusivos, absurdos. Eles relatam que as ações que eles ingressaram na justiça para tentar resolver essa questão dos juros, que isso é legítimo, o direito, ele prevê isso, essa possibilidade de você questionar a taxa de juros quando ela é abusiva, simplesmente eles estão denunciando que estão travadas, que não andam as ações, né? Além disso tudo que eu estou falando aqui, ainda tem servidor que, como vocês falaram, que nem pediu nada, que nem pediu o cartão e hoje está pagando uma suposta dívida de um valor de um cartão que ele nem gastou e eles não conseguem recorrer a nenhum método para se salvar. Na justiça está travado, eles não conseguem trocar de banco por causa do decreto de Rui Costa e simplesmente o governador também não faz nada, absolutamente nada. Eu tive até a oportunidade de questionar o governador presencialmente e ele disse, tá com o meu jurídico. Então, tá com o jurídico até quando? Tá, sabe, a situação tá acontecendo, os servidores estão aí passando fome, tem gente que tá com salário quase que completo prejudicado. Quando é que eles vão receber essa resposta? Sabe? O que eu tô sentindo é que eles estão esperando passar a eleição, estão esperando esse escândalo, a poeira baixar, estão com essa esperança para poder não fazer nada e continuar com os servidores prejudicados. Porque nem com essa pressão toda se dá uma resolução. Então essa é a situação dos servidores atualmente. Estão com o salário literalmente sequestrado, né, pelo Banco Master e por esses descontos do Crédito Sexta. E você acha que com esses escândalos o Lula está perdendo a força que ele tem na Bahia, no Nordeste, ou os Lula afetivos vão fingir que nada disso é um problema? Claro que aquele eleitor mais raiz, ele, infelizmente, né, é aquilo que a gente já sabe. Ele passa o pano mesmo e, enfim, tampa os olhos para essa situação. Mas todo o resto, que é a maior parte, está começando a entender, principalmente agora, com essa fase da Operação Compliance, um envolvimento direto do PT da Bahia, envolvimento direto, as consequências que o presidente está criando para o povo do nosso estado. E por isso a gente está aqui, sempre nas redes sociais, tentando mostrar cada vez mais para as pessoas compreenderem que hoje, porque uma coisa eles já sabem, o contra-cheque bate todo dia, o servidor sabe que está sendo prejudicado ali com aquele desconto. Ele só não sabia por quê?
Agora sabe e está sim afetando muito o governo e a tendência é que afete cada vez mais. Quanto mais as pessoas entendem agora o que está acontecendo, né, as pessoas caem na consciência de que o problema que eles têm diário é por culpa da turma do PT da Bahia, né, que todos os indícios levam a crer isso. A gente começa a ver a popularidade de Lula, né, decaindo aqui na Bahia e também a eleição do governador Jerônimo Rodrigues ser afetada, porque o povo não é besta, velho. O povo não é besta. Se você quer tomar alguma atitude, você vai lá e toma. Então o que ele mostra, né, o que o governador mostra com isso tudo, o que o presidente mostra também, sem fazer nenhuma intervenção, é que eles não têm boa vontade para resolver o problema. Senão, era só suspender o desconto. Ninguém tá pedindo aqui para eles pegarem os parceiros deles e sair prendendo todo mundo. Não é isso. O mínimo está sendo pedido para os servidores. Cancelem os descontos ou congelem os descontos enquanto se discute. Mostrem boa fé, mas nem isso, o mínimo, não é demonstrado pelo PT. E o povo não é burro, o povo não é besta, o povo está enxergando tudo o que está acontecendo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.